Após ter sido denunciado para o Vaticano, o padre Fábio de Mello é humilhado na televisão brasileira. Eu vou trazer para vocês essa notícia que chega ao coração de todos aqueles que até então gostavam muito do padre Fábio de Mello e que têm acompanhado a trágica situação que envolveu o padre e aquele ex-gerente que foi demitido após ter se envolvido em um problema muito grande com aquele padre que, aliás, né, gente, o gerente nem teve contato direto com o padre Fábio de Mello, mas foi aquele que pagou um preço, e um alto preço, a demissão do seu emprego que ele tanto gostava. E não só isso, ele teve que desistir da faculdade, haviam 3 meses para finalizar o curso, enfim, está sendo tratado por depressão, ansiedade, muitas coisas ruins acontecendo com esse jovem após essa história que começou ali naquela cafeteria chamada Havana, que é uma franquia vindo da Argentina e que está se espalhando rapidamente pelo Brasil. Eu vou trazer para vocês então quem foi o que humilhou a Fábio de Mello em rede nacional, e não só isso, como está a situação da denúncia que padre Fábio de Mello teve aí ao Vaticano. Será que ele irá perder a batina? Será que ele irá desistir do sonho de ser padre, que já dura aí várias décadas? Eu acredito que não, né, gente? Porque ser padre para Fábio de Mello é sinal de lucro, principalmente as cifras milionárias que ele ganha todos os anos cantando em um palco onde deveriam realmente estar falando de Deus. Eu vou trazer para vocês então todos os detalhes a partir de agora. Preparem o coração. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais. E mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo. Já somos quase 569 mil inscritos. Mais de 170 milhões de visualizações. Após confusão, padre Fábio de Mello é denunciado ao Vaticano. Mas, principalmente, o que acabou com o padre Fábio de Mello nas últimas horas foi o famoso, padre sendo humilhado aí em rede nacional. E o apresentador disse o seguinte, gente: eu bato na cara. Religioso está no meio de polêmicas em função de processo a gerente. Padre Fábio de Mello segue dando o que falar por causa da polêmica demissão de um funcionário da cafeteria que ele provocou. Dessa vez o cantor foi criticado por Felipe Campos em programa de TV. Durante a entrevista ao Super Pop, o jornalista criticou o religioso e afirmou que o rapaz demitido ficou queimado na cidade em que vive. Ele vai trabalhar onde agora? Vai ter que sair de Joinville para continuar uma carreira que ele quer? É muita falta de responsabilidade, disse Felipe Campos. Ele sabe que ele tem um poderio absurdo na internet. Tudo que o padre fala viraliza, seja ele falando da depressão, seja mostrando a tatuagem de abelha ou o que for. E dessa vez ele viralizou decapitando um funcionário de uma loja, acrescentou o contratado do SBT. Ainda na entrevista, o jornalista declarou que o padre errou em atitude com um homem que trabalhava em cafeteria. É muita sacanagem, faltou fé, perdão e compaixão. Eu tranco com força a porta para Fábio de Mello e bato na cara do padre essa porta, porque não é justo. Era apenas um gerente que vendia alfajor, comentou Felipe Campos. Agora, gente, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham das declarações do Felipe Campos. Ele sempre aí, sendo aquele revoltado da internet, mas em algumas situações eu tenho até que concordar com ele, Ele faz muito barulho porque tem que chamar a atenção para conseguir os views, para conseguir os likes. É a fonte de renda que ele tem. Mas, de certa forma, eu até que concordo com o que disse ele, O Jair, o gerente, não merecia passar por tudo isso. Bem, o religioso ele se envolveu aí em uma treta com o ex-gerente de cafeteria e agora, gente, ele está enfrentando na justiça uma denúncia à igreja por comportamento não cristão. O caso envolvendo o padre Fábio de Mello e o ex-gerente de uma cafeteria em Joinville, Santa Catarina, acabou ganhando proporções inesperadas. Após a confusão que viralizou nas redes sociais e terminou com a demissão de Jair José Aguiar da Rosa, o religioso foi oficialmente denunciado ao Vaticano. A informação é do jornalista Ricardo Feltrin, que revelou que um bispo de Santa Catarina registrou queixa contra o padre na Congregação para a Doutrina da Fé.
De acordo com as fontes de Feltrin, o motivo da denúncia foi o comportamento do padre Fábio de Mello, considerado incompatível com as atividades esperadas de um líder cristão. Apesar de não haver consequências severas no momento, o episódio agora consta nos registros da igreja como uma mancha na trajetória do religioso. Enquanto isso, Jair José Aguiar da Rosa decidiu levar o caso à justiça. O ex-gerente processou tanto o padre quanto a cafeteria Havana, alegando danos após sua demissão. Segundo o advogado Eduardo Tossilo, que representa o funcionário, a empresa tentou se blindar da repercussão do vídeo, jogando toda a responsabilidade para cima do trabalhador. Além das ações judiciais, Jair também enfrentou sérias consequências emocionais. Em entrevista recente ao programa Tá Na Hora do SBT, ele contou que desenvolveu depressão, foi diagnosticado com 3 síndromes e precisou trancar a faculdade há poucos meses de se formar. Minha vida virou de cabeça para baixo, tenho medo de sair na rua. A vergonha é muito grande, desabafou. Em nota enviada à imprensa, padre Fábio de Mello declarou que jamais teve intenção de prejudicar alguém. Não carrego em mim a intenção da maldade, disse ele. O religioso também criticou os julgamentos precipitados na internet e reforçou seu compromisso com o diálogo e com o perdão. Gente, que cara de pau, né, esse Fábio de Mello. Eu fico imaginando, né, gente, com todo o sofrimento que ele causou a esse jovem, como o Fábio de Mello consegue dormir à noite tranquilamente. E parece que ele tem feito isso, né, com esplendor, dorme tranquilo, e não só isso, continua a vida dele normalmente, porque ele está aí todos os finais de semana fazendo vários shows em regiões diferentes do Brasil, cobrando em média de 100, 150, 200 mil reais por cada apresentação. Imagina só, um religioso que deveria estar dentro de uma igreja, ali no púlpito, cantando, falando do amor de Deus, né, fazendo aquilo que ele, né, tem vocação para fazer, que é levar as boas novas ao povo brasileiro, mas não, ele prefere estar viajando o Brasil, usando roupas de marca caríssimas, ganhando rios de dinheiro da fé alheia, né? Porque as pessoas que vão ali ver o show de Fábio de Mello estão pagando, não é de graça, né? Imagina só, 150 mil reais para um padre subir num púlpito para cantar 10 músicas, 1 hora no máximo, fazer ali uma breve oração ou uma reza e ir para casa, né, gente? Mais rico ainda. Vocês acham que isso é de Deus? É para isso que Padre Fábio de Mello aceitou esse trabalho, né, que é de tanta responsabilidade e que muitos padres, né, levam a sério realmente. No caso de Fábio de Mello, nós não vemos essa seriedade. Eu espero que ele se arrependa de todo o mal que ele causou para esse jovem, o Jair, ali de Joinville, Santa Catarina, e ainda está aí sofrendo as consequências de todo o mal que foi causado à vida dele. Ele estava ali feliz, né, por ter conseguido um emprego de gerente, fazendo o trabalho dele. Claro que ninguém é perfeito, talvez houve algum erro ali no atendimento ao padre, mas isso não foi um motivo tão grande assim para que o padre levasse isso para a internet, sabendo ele que ele iria prejudicar o jovem gerente, porque o padre tem um alcance enorme na internet. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo, também as palavras aí fortes de Felipe Campos em relação ao padre Fábio de Mello. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!